bom dia, tudo bem? Agora estão me ouvindo, né? Programação, então, de jogos digitais, nosso curso aqui, Unidade Curricular Produção Audiovisual, professor Sidney, né? Vamos dar continuidade aí por dentro da mente do game design, tá? Tentando entender aqui, dentro da nossa aula, Unidade Curricular e Produção Audiovisual, como que funciona a questão de documentos, né? Então, deixa eu ver aqui quem entrou na aula com o professor aqui agora. Conseguimos conectar o microfone que estava sem áudio, né? Iago, Adriano, bom dia, Adriano, bom dia, Débora, Iago, Ana, Emanuele, Natália, tudo certo com vocês? Dani, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui, né? A gente estava com alguma atividade aula passada, era o GDD, né? Deixa eu só abrir aqui, só para me confirmar. Então tinha o Adriano, a Débora, a Heloíse, Natália e o Wagner, que tinham entregue o GDD. Aí faltou algumas pessoas, né? Tá? Então a gente vai começar a aula e daí a gente vai dar continuidade para isso, porque hoje vai ter continuação, né? Bom dia aí, João, bom dia, Rafael. Porque a gente vai ter continuação da aula anterior, então a gente tem um exercício da aula anterior e mais o exercício da aula de hoje, que é fluxo e cronograma, tá? Fluxograma e cronograma. Tá ok? Tudo certo então? Bora continuar? Então, nesta aula nós vamos identificar um processo de implementação, né, dentro de um processo aqui de construção de um jogo, e imaginando aqui as funções do game design, e dentro do fluxo de trabalho, né, de como que funciona esse fluxo de trabalho, e as ferramentas e os métodos de gerenciamento usados para essa construção aí desse escopo, né, desse projeto aí. E mais uma vez nós vamos usar aí a construção, exercício aí para concluir etapas de um documento do Game Design, do GDD, tá? Complementando então a nossa aula anterior, vamos dar continuidade aí. O GDD já é algo familiar de vocês aí, vocês já me falaram isso, a gente já falou, né, algumas coisas, alguns conceitos sobre GDD, alguns alunos aí já tiveram esse conteúdo ou já fizeram algum projeto, algum trabalho sobre documentação aí do Game Design e vamos dar continuidade, então, no nosso GDD aí na aula de hoje, tá? Então, vamos continuar nesse fascinante conteúdo do Game Design aqui, entender como que funciona a mente do Game Design e tentar organizar as nossas ideias e documentar essas ideias, né? Mas antes disso, né, uma rápida pergunta para você, né? O que seria os 3 profissionais de área de jogo que você escolheria para interagir na equipe de vocês? Se vocês pudessem escolher hoje, né, alguém para trabalhar na equipe de vocês, quais são os principais 3 profissionais aí da área de jogos que você escolheria para trabalhar na sua equipe? Bora responder esse professor aí no chat aí, por favor? Bora lá? Então nós temos dentro dessa mente criadora do game design, nós temos uma equipe que desenvolve isso, né, e a gente precisa ter essa parte dessa equipe e profissionais aí que vão também documentar isso, né? Então vamos lá entender alguma coisa sobre dentro dessa equipe nossa aí de desenvolvimento. Então poderíamos atribuir pelo menos um profissional a cada etapa do desenvolvimento. Então vamos lá. A resposta de vocês aí não tem resposta errada, né? Tem pessoas aí que acertaram aí talvez na sua escolha aí para começar um projeto, né? Mas vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, cada etapa, pelo menos, tem que ter, né, um desses profissionais aqui, né? Então, eu preciso ter pelo menos um artista 2D ou 3D, depende, né, do que você queria, mas um 2D seria responsável para criar imagens. Então, vamos pensar comigo aqui. Precisamos de alguém responsável que desenhe, que crie as imagens, que faça as modelagens, né? Nós temos essas pessoas aí na sala, que fazem a questão de organizar as telas, as animações, como eu falei, e criação ali da parte dos personagens e os cenários. Então, essa pessoa, esse artista 2D ou 3D, ele seria responsável por criar nossas telas, criar as imagens, os cenários, os personagens,
fazer as animações, as modelagens, né, dos nossos personagens, tudo isso. Como que ele vai fazer isso? Ele precisa ter um documento explicando, lembra que eu falei para vocês a importância de documentar tudo certinho? Porque no documento do GDD vai estar explicando qual que é o nosso roteiro, o que o roteirista preparou, qual que é o nosso tema, qual que é a nossa história, quais que são os personagens, e dentro disso ele vai conseguir construir e entregar esse material para nós, tá? Então, primeira etapa na equipe de desenvolvimento, a gente precisa ter um artista, né, que crie essas questões aí que eu acabei de falar para vocês. Um programador também, né, para se encarregar de implementar as ideias da jogabilidade e o design de uma linguagem de programação. Então nós precisamos agora, além de ter o artista que vai cuidar da parte de imagens, personagens, cenários, também de um programador. Por quê? O programador vai precisar colocar essas ideias, essas modelagens, essas animações, dar vida para isso, né? Programar, colocar código para que funcione. Implementar ideias e jogabilidade, né, de uma linguagem. Tem que escolher uma linguagem de programação e é isso que o programador tem que fazer. Então nós temos aqui duas pessoas importantes que nós temos que ter na nossa equipe. O artista e o programador. Né? E, além disso, também teríamos que ter, né, o game tester. Né? Então, assim, a opção que o professor dá para vocês aqui, mais lógica possível, ter essas 3 pessoas dentro da equipe de vocês. E o game tester vai dar a questão da qualidade do jogo no final ali, vai testar toda a questão de jogabilidade, questão de cenários e personagens, né? Toda essa questão aí de estar tudo distribuído corretamente ali, vendido, né? Vendável, né? Aquele produto ali, para que ele possa validar esse gameplay e garantir a qualidade do produto. Então, 3 pessoas importantes aí na nossa equipe, turma. Não está errado o que vocês falaram. Só estou trazendo aqui num contexto mais, né, atualizado, que seria um contexto ideal aqui para proporcionar aqui a nossa entrega do nosso produto. Talvez você possa substituir aqui o game tester. O game tester pode ser o mesmo programador e você pode colocar outra pessoa na tua equipe. Então, só que seria muito desgastante, né, o programador fazer, programar e ainda ele testar, né? Então, só avaliar essas questões aí de como a gente pode organizar a nossa equipe. Dentro da equipe, uma pessoa pode fazer mais de uma função, com certeza, né? Com certeza. O programador poderia fazer a parte do teste, o programador poderia fazer outras coisas, o designer poderia fazer outras coisas, poderia fazer a parte de roteiro, poderia também. Então, tem outras modelagem e outras coisas aí também poderia ser. Né? Um programador que faça design e modelagem é raro acontecer. Eu estou tentando aprender modelagem e fazer desenho, né? Fazer arte, mas é difícil, é difícil. Ter as duas coisas juntas é muito raro, muito difícil. Então é isso. Então, em cima da pergunta que eu falei para vocês, o que vocês me responderam e o que a gente precisa ter dentro de uma equipe seria mais ou menos isso. Pelo menos aí um profissional de cada etapa dessas aí que eu falei para a gente concluir o nosso projeto, tá? Mais pessoas seria ideal? Bom, faria com mais pessoas, seria bom pra caramba, tá? Eu conheço gente que fez jogo só com design, só com game design, só com design, e o programador. Então ele era o programador e ele precisou contratar um designer. Na verdade, o designer ele contratou só para fazer as modelagens já estavam prontas, ele só pegou e passou a ideia pro designer, as modelagens vieram prontas para ele e ele só implementou o código, né? Então não teve muito relacionamento entre programador e design. Mas precisou de um designer, né? Se você não tiver algum amigo, alguém que é do design, você vai ter que contratar isso, comprar isso em algum lugar, algum site, alguma coisa que já tem alguns modelos prontos. Também você pode comprar, né, os modelos prontos e adequar aí no teu projeto. Então, existem várias opções, vários métodos de conseguir fazer o teu projeto, dar vida para o teu projeto, né? Mas você precisa de algumas pessoas aí envolvidas com certeza. E o principal de tudo isso é estar bem documentado isso para você saber para onde que você quer caminhar. Correto? Então, equipes e tarefas, vamos lá? Após a estruturação da equipe de trabalho, é importante organizar tarefas de cada membro.
Mas quais são essas tarefas, professor? E quais atividades devem ser executadas e por onde que devemos começar? São perguntas, né, que devemos fazer. E perguntas boas de ser feitas. Deve ser feita. Então, nós devemos organizar um pacote de entrega. Então, nós temos que dizer os prazos, as sprints desse processo, né? Essa janela de entrega, início, meio e fim. Nós aprendemos sobre isso, né, nas aulas passadas, que nós temos que ter o início, meio e fim, e para entrega também, organização. Definir e agrupar conjunto de entregas baseadas em funcionalidades. Né? Primeiro, modelagem, cenários, roteiros, cenários, personagens, programação, teste, né? Organizar o cronograma e a agenda. Então, tudo isso dentro do que eu já tenho falado, tá? A estrutura de fluxo. Então, nós vamos falar sobre fluxograma hoje. E nós temos que ter bem claro essa estrutura de fluxo, né, na nossa mente aí. Então, a estrutura básica de um fluxo de tarefas na área de desenvolvimento de jogo, ela tem que ser representada por um organograma ou fluxograma, correto? E esses dois são divididos em setores e áreas, normalmente percorrendo etapas vistas, né? Um exemplo da aula anterior, que a gente já mostrou para vocês. Então, assim, vai percorrendo as etapas e vai mostrando, né, as próximas etapas, e assim que segue nesse sentido aí, dividindo em setores ou em áreas. O fluxograma ou organograma deve ser o game designer como figura central. Então, vamos lá tratar a nossa figura central aqui do nosso projeto. Então, o game designer vai ser a figura central aqui. Então, nós vamos precisar para o nosso projeto sempre ter um game designer? Sim. Sim, não tem como não ter um game designer dentro da nossa equipe de desenvolvimento de jogos, ok? Se for um software, tranquilo. Se for qualquer outra coisa, até que você consegue, mas jogos não. Então, assim, o papel central, a figura central é o game design. Ele vai abranger desde a fase da concepção até a prototipagem do produto, né? Até a entrega de um protótipo aí para o teste ou para o setor de qualidade. Então, é isso, né? Implementação até o teste de validação. Então, a gente vai precisar do game design, todas essas etapas aqui do processo, todas essas fases, né? Prototipagem até o design, implementação e testes de validação. Então, olha a importância aí do game designer dentro da nossa estrutura de fluxo de trabalho, tá ok? De tarefas. Até aí tudo bem, turma? Sim, sim, tudo certo, Adriano? Sim, Manuel, Rian. Então vamos ver como que funciona o organograma aqui, baseado nessas ideias, nesse conceito que o professor está falando. Então aqui nesse organograma aqui nós temos o diretor. Lembra que eu falei para vocês? Talvez a gente não vai ter uma equipe tão grande assim, mas aqui é só um exemplo para vocês entenderem como que funciona o organograma de desenvolvimento de jogo, de uma desenvolvedora. Aqui nós temos o pessoal do RH, temos design e produto gamer. Então aqui nós temos o game design, temos jurídico, divisão da EA Sport. Aí temos o pessoal da TI dentro de design, desenvolvimento de game design e o marketing. E abaixo de design e desenvolvimento, game design, nós temos o artístico, programação e implementação, teste e validação. Tá ok? Os mais importantes para mim aqui, no meu ponto de vista, se a gente fosse montar, pelo mínimo, ter uma equipe, né? A gente ia ter que ter produção aqui, game design. Tá? O game design aqui seria o meu principal. Não teria jurídico se não fosse um projeto grande. Não teria diretor se o projeto não fosse grande. Não teria divisão de export.
Ficaria aqui mais concentrado. Também não teria TI. O marketing talvez. Se eu tivesse gente, se eu tivesse dinheiro, não deixaria o marketing também. Mas o game designer aqui, equipe de produção, junto com o artístico, que aqui entra 2D ou 3D, programação com certeza, e o tester com certeza. Então, o meu organograma ficaria assim, da maneira enxuta, ficaria isso aqui, ó. Da maneira enxuta, tá? O ideal seria você ter todo esse cenário aí em cima, essas pessoas, né, essa equipe maravilhosa organizando cada coisa ali para você, cuidando do jurídico, das partes de direitos, né, a lei que tem para proteger os direitos autorais, recursos humanos para gerenciar as pessoas e contratar pessoas ou mandar embora pessoas, recursos de dinheiro, a TI para cuidar dos nossos computadores e resolver os problemas ali, o marketing para vender o nosso produto depois e fazer a propaganda do marketing. Seria ideal, maravilhosa, mas a gente tem dinheiro e tempo para uma equipe desse tamanho ou a gente tem uma equipe menor e quer produzir algo mais rápido? Tem tudo isso, né? Tudo que você vai fazer. Então, diminuir a minha equipe ali. Eu faria isso se eu fosse para começar hoje. Mas o meu sonho era ter uma empresa com uma estrutura desse tamanho, né? Ou trabalhar numa empresa com estrutura desse tamanho. Tá? Então, resumindo aí, era isso. O que mais que a gente pode falar? Então, dentro aqui, né, tem aqui Game Producer, Game Designer, Game Writer, Audio Design, Game Voice, Level Designer, Game Programmer, Game Artist, Game Tech, Tech Art, Game do QA, da qualidade, Game Marketing e tradutor de jogos. Olha só a imensa quantidade de profissionais que a gente tem dentro dessa área, né? São tudo isso de pessoas. Eu poderia contratar tudo isso de pessoas dentro de uma equipe? Sim, poderia ter todas essas pessoas dentro da minha equipe. Equipes que fazem jogos grandes aí, que levam um ano inteiro num projeto. Tem todas essas pessoas? Sim, tem tudo essas pessoas. Né? Então são projetos maiores, são games famosos maiores e são games milionários, né? Se tem dinheiro para gerar tudo isso aqui, para gerar todo esse organograma aqui de tarefas, com certeza é muito dinheiro e com certeza vai gerar muito dinheiro, né? Tudo aquilo que você planta, você colhe, né? Se você tem dinheiro e planta muito dinheiro, com certeza vai colher muito dinheiro, ok? Mas aqui é só resumindo para vocês o organograma aqui de como eu queria que fosse, ou que vocês poderiam, se eu pedir para vocês, mais ou menos, como que vocês deveriam fazer, tá? E vamos lá. Então, 1 minuto para vocês, equipe e suas tarefas básicas. Vamos lá? A partir de um game design e do organograma apresentado, agora passado para vocês, quais seriam as principais tarefas estabelecidas para cada etapa do trabalho? Bora lá responder, professor? O professor vai aguardar vocês aqui 1, 2 minutinhos aqui, tá? Vai rodar o cronômetro aqui agora. Isso aí, vamos lá então. Vamos dar continuidade aqui, que passou mais do que 1 minuto, 2 que o professor tinha falado. Vamos dar continuidade aqui então. Então, as etapas, as tarefas básicas aqui que a gente tem dentro desse processo aqui de desenvolvimento é as seguintes etapas. Primeiro, a gente vai ter a prototipação, né, o protótipo e o modelo do jogo. Tá? Seria interessante começar dessa maneira aqui. Segunda, as artes conceituais, ilustrações e modelagens do jogo. Seria interessante a gente manter essa sequência aqui, né? Ter as ilustrações e as modelagens dos jogos. Interface, telas, usabilidade e acessibilidade do jogador.
Game design, mecânica, jogabilidade, fluxo de jogo. Level design, ambiente, cenários, interações. Implementação. 6, a implementação, linguagem de programação e teste de qualidade, né? Seria essas sequências aí, e a gente tem o gerenciamento de tudo isso, que é o acompanhamento das tarefas e comunicação das equipes, né? A gente tem uma metodologia para gerenciar isso, eu vou trazer para aula, na próxima aula para vocês também. Essas etapas aqui de gerenciamento, acompanhamento de tarefas, comunicação entre a equipe, né? Existem modelos para a gente gerenciar isso e seguir isso, né, de projeto. A gente tem essa aula em análise de projeto de sistemas, tá? Eu vou trazer uma aula dessas de análise de projeto para vocês tentarem entenderem como que funciona essa parte da documentação e as metodologias usadas para o gerenciamento e as etapas, cumprimento das etapas dos projetos, das tarefas, tá ok? A gente vai falar bastante, vai usar a metodologia ágil, né? Agile, né, que chama. E dentro dessa ferramenta, essa metodologia, a gente tem algumas frameworks, né, algumas ferramentas de trabalho. E a gente vai usar também e falar sobre a Scrum, tá? Vamos falar sobre Scrum também e vamos falar também sobre Kanban. Tem até um trabalho para fazer sobre Kanban, vai ser também uma atividade de avaliação aí. Vou trocar uma prova por um trabalho desse, de Kanban. Tá bom? Fora esse do GDD que a gente vai ter que fazer aqui. Bora continuar então. Então, de gerenciamento de tarefas, vamos lá. Do gerenciamento de tarefas, ele é uma função primordial, né? Tem que estar em primeiro lugar no topo aqui da nossa cadeia do game design. E deve ser abordado desde a formulação dos contratos. Lembra que a gente falou do contrato? A gente abordou algumas coisas de contrato. Vou trazer também detalhes melhorados para vocês de como faz um contrato, de como funciona um contrato, mas a gente não lembro se a gente elaborou, acho que na nossa turma não, né? É uma outra turma minha aí. E com a equipe até a entrega final. Então a gente vai ter abordagem desde o início da formulação do contrato até a entrega final e a publicação desse produto no game, né? Do game, o produto final. Então nós temos que controlar isso, fazer o gerenciamento de todas essas funções aí, e isso é um papel primordial aí dessa metodologia, e o game design ele tem essa função aí de cuidar disso, primordial, né, de executar essas tarefas aí. Essas tarefas estão aqui: desenvolva um plano de função, responsabilidade e habilidade necessária em relação à hierarquia do projeto, mobilize a equipe do projeto, confirme a disponibilidade e obtenha a equipe necessária, aprimore as competências, interação e o ambiente da equipe, promovendo um espaço de colaboração eficaz, e acompanhe de perto o desempenho dos membros da equipe, forneça feedbacks regularmente, resolva questões emergentes e esteja atento a possíveis mudanças, né? Então, existem algumas mudanças? Sim, pode existir algumas mudanças com certeza. Deixa eu só ler aqui. Deixa eu só ler da Emanuele. A gente continua aqui, tá, turma? Então a gente está no gerenciamento de tarefas, a gente já volta aqui nesse assunto. Deixa eu só ler porque é bem importante. Obrigado, Emanuele. É bem importante vocês falarem para mim, e para mim o mais importante é isso aqui. Eu vou parar tudo para prestar atenção no que vocês estão pensando, no que vocês estão falando. A Emanuele disse assim: primeiramente, se é escrito o escopo, o GDD, para direcionar o trabalho, então passa para o design de personagens, cenários, prompt de objetos de som, e após o concept, né, do escopo, serem aceitos, farão a versão final. Logo depois irão ser direcionados para a programação e após meses, finalmente para testes, né? Até esses meses aqui a gente tem que deixar bem claro, né, Emanuele? Quantos meses? Não pode ser muitos meses. Né? Mas tá certo, tá certíssimo aqui. Da última pergunta, beleza. Tranquilo, Manuela, é isso aí mesmo. Obrigado, tá? Tá bem, a tua resposta está bem elaborada, bem completa mesmo do que seria um passo esperado aí, né, para nossa equipe aí de desenvolvimento, tá?
toda essa preocupação aí, escrito o escopo lá é o principal, né? O escopo é lá no começo, lá a gente já falou sobre essa aula, a gente senta com os stakeholders, os clientes, as pessoas envolvidas, a gente conversa, faz a reunião, anota tudo, faz esse escopo, depois documenta isso, né, que é o GDD, aí direciona esses trabalhos para as pessoas envolvidas, é isso que a Emanuele falou, né, e perfeito aqui, foi bem sucedido aqui no seu comentário, Emanuele. Obrigado. Vamos voltar aqui então, no nosso gerenciamento de tarefas. E por último que eu falei aqui, né, acompanhe de perto o desempenho da equipe, retorne, forneça os feedbacks necessários para as equipes resolver as questões emergentes e sempre vai ter as possíveis mudanças. Né? Na metodologia que eu vou apresentar para vocês, vocês vão ter uma aula sobre as metodologias que estão funcionando no mercado, nós vamos falar de quatro ou cinco, se eu não me engano, e dessas quatro nós vamos usar uma que o mercado mais usa, e vocês vão entender o porquê que eu falo que é possível as mudanças, só que essas mudanças são gerenciáveis, né? São mudanças previstas, vamos dizer assim, e elas vão acontecer a qualquer momento, pode acontecer a qualquer momento. Desde que não haja mudança estrutural gigantesca que desestruture o trabalho, o projeto, e que não tenha muitas mudanças financeiras, né? Gigantesca também, porque daí isso é uma má organização e está dizendo que o teu projeto está indo para rio abaixo, né? Tá ok? Vamos continuar aqui então. Então nós temos uma sequência de tarefas aqui, né? Vocês prestaram atenção? Desenvolver a função, responsabilidade de cada um, né? A hierarquia de quem que vai fazer cada coisa, mobilizar a equipe do projeto, disponibilizar as ferramentas necessárias, tudo que precisa ser feito, as interações, o ambiente de equipe, o espaço de colaboração, ter os feedbacks, fornecer toda essa sequência aqui que eu falei para vocês, para a gente fazer o fluxo de trabalho. E o que a gente vai aprender com isso? Aprender a fazer um fluxograma de trabalho. Essa é a próxima etapa nossa aqui. Né? Então, o que é um fluxograma de tarefa, de trabalho? Está aqui. Como que deve ser, mais ou menos. Tá? Nós temos uma metodologia, né, específica para trabalhar isso, o fluxo, mas de maneira simples aqui vou trazer para vocês esse tipo de fluxo. Numa próxima aula, talvez na próxima ou na outra aula, a gente vai entrar com a metodologia e vocês vão compreender um pouquinho melhor como que funciona dentro de uma empresa de desenvolvimento. Ok? E o que o mercado está utilizando aí nessa área. Então aqui nós temos aqui ideias, estudos e planejamento. O primeiro aqui. Deixa eu só arrumar, porque eu não gosto de coisinha atravessada ali. Isso. Aí. O senhor tem problema de toque, não consegue ver as coisas fora do lugar. Então nós temos aqui ideias, estudo, planejamento, concepção, prototipação, aí vai para pré-produção, desenvolvimento e pós-produção. Né? É uma sequência maior aqui, né? Ela faz um ciclo aqui, né? Ela faz um ciclo aqui, e daí a distribuição, que é a parte final já, né? Tá? Então é isso. Então isso seria o nosso fluxograma de tarefas, tá? Então vocês vão aprender a fazer um fluxograma de tarefa. Então assim, organograma, aquilo que eu passei agora, alguns 2 slides para trás, vão aprender a fazer, vão ter que fazer um, para nós colocar no nosso documento, nosso GDD. Vão ter que fazer um fluxo de tarefa também, que é parecido com isso aqui, também, dentro do projeto de vocês, aí como que vai funcionar, a equipe de vocês, as pessoas que vocês têm envolvidas, né? Vamos pensar isso. Então, nós temos aqui artista, designer, tech arquiteto, o tools vendedor, né? A gente não precisa nada dessas pessoas dentro da nossa equipe. Mas aqui está mostrando um fluxo de tarefas, né?
Então, engenheiro de software, o artista, o designer, o tester, o engenheiro de software e o usuário, né? User. Então, nós temos esse diagrama, esse fluxograma aqui em cima, aqui, representado aqui em cima, aqui embaixo também. Então, nós temos tarefas vindo na hora do teste. Ó, chegou no teste, voltando de novo para alguns setores aqui. Né? Depois da operação do usuário, aqui também tem um voltando lá para o vídeo especificação lá. Né? Não faz falta aqui, não atrapalha o processo mais, porque já foi entregue aqui a operação final. Só que tem aqui uma seta voltando aqui para especificação, vídeo de especificação. Tá? Então nós temos videogame arquiteto, o tools metodologia, aqui o game design, e todos falando com o game design, depois o game design falando com o desenvolvimento, com a equipe de desenvolvimento, depois com a equipe de criação aqui. O design é importante aqui, né? O mais importante aqui. Depois nós temos que está aqui produto, já um protótipo, nós vamos para os testes, né? Então aqui a parte do teste. Então esse é um fluxograma de tarefa. E depois do teste, está ok, está aprovado aqui, a gente vem para a entrega, né? Aqui é o usuário final, né? Tá? Então nós temos aqui apresentado para vocês aqui nosso fluxograma aqui, o fluxo de tarefa. Tá? Só para vocês entenderem, anotem, registrem isso, que daqui a pouco vocês vão precisar usar essas informações para fazer o de vocês aí. Beleza? Tranquilo? Quem está entendido aí? A gente pode usar, depois eu mostro as ferramentas aí que a gente pode usar para fazer o fluxograma. Então, além das tarefas ainda, continuar aqui nosso lado de gerenciamento, né, das tarefas. Então, o escopo do projeto deve ser gerenciado como um todo, abrangendo não apenas as tarefas e o fluxo de trabalho da equipe, mas também o custo e o recurso. Em algumas desenvolvedoras, algumas empresas desenvolvedoras, né, elas costumam trazer a responsabilidade para a parte operacional, né, recai na parte operacional, e sobre o game producer, né, o produtor de jogos. Embora também possa ser uma tarefa do game designer, né, então pode ser, deve ser também, sempre normalmente é. Muitas vezes ambos os cargos executam funções semelhantes. Lembra que eu falei que uma pessoa pode fazer várias outras funções, né? Executam funções semelhantes, mas o produtor atua em um nível estratégico, enquanto o designer assume o papel mais tático e operacional. Então, outra coisa importante aqui, né? Nós temos o producer, que é o programador. Aqui. Ele atua em um nível estratégico. Correto? E enquanto designer, assume tático e operacional. Beleza? Então, programador, producer, designer, producer de jogos, ali, o game producer, ele assume papel estratégico, de um nível estratégico, enquanto o designer assume em estratégias não, mas em tático e operacional. Tá ok? Um é estratégia, outro é tático operacional. Já fica entendido aí qual é a função desses profissionais aí dentro da tua equipe. Algumas questões aí que atrapalham no nosso fluxo aí de desenvolvimento.
O desenvolvimento de um projeto de um jogo digital pode ser limitado por vários fatores. A gente já sabe disso. E alguns desses fatores vai incluir alguns que a gente vai falar agora. Né? Quem gosta de falar de dinheiro aí na sala sempre? Dinheiro, né? Dinheiro é um dos principais fatores que podem influenciar aí no desenvolvimento ou limitar o nosso desenvolvimento de um projeto. Dinheiro. Estimar, acompanhar, controlar, determinar, monitorar os custos e orçamento do projeto, de modo que o projeto seja concluído dentro do orçamento aprovado, sem necessidade de mudanças ou aditivos. Muito importante isso aqui. Lembra que a gente falou que tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, se a gente não calcula aqui, se a gente calcula 6 meses para fazer um projeto, valendo aí 100, 200 mil, 300 mil, vamos colocar aqui que esse projeto aqui vai custar 500 mil para 6 meses. Se o Iago ou o Adriano aí calcular errado e não vai durar 6 meses, vai durar 1 ano, já lascou tudo aqui essa questão do dinheiro. Nós já vamos ter um custo maior de dinheiro. Por quê? Porque vai ter que pagar mais tempo de funcionário, mais tempo de locação de equipamentos da empresa, sei lá, do ambiente que a gente está instalado, água, luz, telefone, comida, e o tempo do projeto mesmo em si, algumas outras coisas ali. Por quê? Porque o mercado também vai se movimentar. Né? Um exemplo assim, se é um jogo, você demora para lançar ele, pode ser que se você for para lançar ele agora, tem que lançar agora, ó, mês que vem, junho, dia 8 de junho, que é aniversário do professor. Vamos lançar o jogo dia 8 de junho. Aí acontece esse imprevisto. Não vamos lançar mais dia 8, vamos lançar só em dezembro, no Natal. E o nosso jogo, por exemplo, ia falar do Dia dos Namorados. Já era. Como que você vai vender um jogo do Dia dos Namorados lá em dezembro? Né? Não tem como. Já perdeu. Perdeu todo o dinheiro que estava investido, todo o teu projeto, quebrou a empresa. Né? Ou, cenário diferente, você ia lançar um jogo e esse jogo ia faturar milhões, porém, era para você entregar agora em junho e você não entregou. Só que o teu concorrente teve uma ideia parecida com a tua e entregou em julho. Ele desbancou o teu faturamento, ele vendeu o produto e você, a hora que você for lançar o teu produto, já não vai ter significância nenhuma no mercado, porque ele já lançou um produto igual, parecido, ou até melhor. Só que ele lançou primeiro. Né? Então você tem que tomar cuidado com essa questão de tempo, gerenciamento de tempo. Por isso que a gente tem metodologias para gerenciar e controlar esses projetos nossos, tá? São muito importantes isso. Tá bom? Heloísa acabou de mandar um trabalho pro professor, né? Não, mas não é... É? Do banco de dados? Bora lá, então. Parte do dinheiro ainda. Então, estime os custos, determine o orçamento e estime os custos de atividades individuais ou pacotes de trabalho. Controle custos, acompanhando e monitorando as mudanças feitas no custo base. Então, todas essas questões de gerenciamento do dinheiro vai fazer diferença aí no teu projeto, no teu processo. Tá ok? Belezinha? Tranquilinho? Entendido, Adriano? Iago, que vocês não podem fazer o cálculo errado aí do projeto? Eu joguei na resposta de vocês aí, né, Adriano? O Adriano é organizado, não ia deixar acontecer isso, né, Adriano? Limitações de tempo. Outra questão aqui importante. Como a gente falou de tempo e tempo é dinheiro, né? Repito para vocês. É o Adriano aqui que recebe 500 reais a hora, Adriano? Não sei, não lembro quantos reais é a tua hora. Mas tempo é dinheiro, né? Então, fique atento aí aos prazos, estabelece o escopo e ao tempo estipulado para cada atividade, né? Não devemos demorar com o nosso cronograma, devemos cumprir o prazo ali estabelecido, porque tempo é dinheiro, tempo dos funcionários, tempo da programação, tempo do designer, né? Todo tempo tem dinheiro, né? Tempo da entrega do produto. Então, defina e identifique ali as ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. Sequencie as atividades e documente e relacione entre elas. Estime recursos por atividades, incluindo quantidade de material, pessoas, equipamentos, o suprimento.
e desenvolva um cronograma do projeto. É isso que a gente está aprendendo na aula de hoje. Monitore o andamento do projeto e atualize o progresso, gerenciando mudanças conforme necessário. Tá ok? Então é isso, essa parte do tempo. Mas nós temos o quê? Limitações de tecnologia também. Ó, quem for contratar o Adriano para a equipe aí tem que pagar bem, porque a hora dele é cara, né, Adriano? Então, limitações de tecnologia. Temos sim limitações de tecnologia? Sim. Refere-se à base tecnológica essencial para um projeto de jogo. Então, nós temos que ter computadores eficientes, robustos ali, com processamento, poder de processamento, placa de vídeo, monitores grandes, né, com alta resolução. Programador de design gosta de trabalhar com 2, 3 monitores para melhorar a sua produção. Então, tudo isso vai ter que ser calculado, né? A rede de comunicação, internet boa, espaço de armazenamento e compartilhamento, versionamento e lógica de programação, modelo de distribuição de projeto, como que vai ser distribuído esse projeto, e os softwares e licenças utilizadas, né? Nós também temos que calcular isso. Ninguém vai usar software pirata, é proibido, né? É contra a lei. Então temos que estar com nossos softwares todos licenciados, né? O pessoal da equipe de design usa muito software para fazer edições, para fazer as modelagens, para fazer, né, as animações, as edições de vídeos e de áudio e de fotos, né? Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Adobe Premiere, que mais? Falem aí para mim quais são os softwares que vocês usam aí. Esses são os que eu conheço, né? E a parte de programação, normalmente os softwares de programação já são mais de boa. São tudo livre, né? Não precisa pagar. Todas as IDEs de programação a gente não precisa, né? A não ser as engines de jogos, né? Que cobram. Depende, né? A maioria permite a gente usar limitada ali, sem pagar. Mas se a gente precisar desenvolver algo maior, a gente tem que pagar, né? As engines aí. Unity, Godot, entre outras aí. A gente consegue usar, mas depende do uso, depois tem que pagar. Se for vender em um jogo grande, tem que pagar. Ela cobra depois, no final. E é assim que funciona. Alguém quer falar alguma coisa aí sobre isso? E temos aqui a pipeline. A pipeline do projeto, né? A pipeline do projeto é um componente importante de gerenciamento do projeto. Ela está englobando todas as etapas necessárias do nosso projeto para garantir o nosso desenvolvimento, para garantir a implementação e a validação do nosso produto, do nosso software, do nosso jogo, e ela visa atender os objetivos gerais específicos do projeto. Ok? Então a gente vai ter uma pipeline fazendo o nosso passo a passo aí das funções que a gente precisa desenvolver. A adoção de uma pipeline de projeto é muito útil na previsão de tempo e recursos alocados para um produto. Dessa forma, é possível visualizar o período reservado para cada gasto e uma determinada etapa e comparar com o tempo realmente dependido nesse estágio. Tá ok? Então aqui nós temos um exemplo aqui, uma figura aqui, né? Uma pipeline. Então nós temos o protótipo, temos testes, temos concept test, depois temos o desenvolvimento aqui, engenharia, né? Basic Code Play, a arte do game, né? Character Art, que mais? Aí level design, nós temos aqui o teste depois, né? E o intensivo teste, o teste mais intensivo e a release, né? Então nós temos aqui uma pipeline, né? Programa, game design, arte e sound, né? Então nós temos aqui parte de desenvolvimento, o estágio, primeiro estágio, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então nós temos a primeira parte aqui, desenvolvimento, né?
Estágio aqui que a gente faz a parte da documentação, tudo aquilo ali que a Emanuele falou. Depois tem a parte da programação, parte do game design e a parte do design sound, né? Tá ok? Então nós temos aqui nessa figura aqui, né? E mostrando para nós um exemplo aí de como seria aí essas questões. Prototipação, os testes e a concepção aí das áreas de arte de som. Vamos falar um pouco do Kanban. Quem aí conhece Kanban? Quem na sala conhece Kanban? Hein? Natália acabou de me entregar uma atividade. Ei, Natália, perguntar para você. Conhece Kanban? Iago, Adriano? Iago não, Adriano já viu um pouco, Iago não, Natália não. Tá bom, então. A gente vai fazer um projeto. Projeto não, é um trabalho simulando o Kanban, tá? Então, preste atenção agora. Mas não é agora, a gente vai daqui nas próximas etapas. Aí. Então, pipeline pode ser gerenciado por meio de ferramentas ou métodos de gerenciamento de projetos como o Kanban. Então, a gente usa esse método da pipeline no framework, né, que a Kanban é uma framework, para gerenciar esse tipo de processo. A palavra japonesa Kanban significa sinalização ou cartão. O que é? A gente já viu em umas empresas aí, ou em filme, ou em algumas empresas de tecnologia, um quadro de vidro ou uma parede com um monte de post-it. Esse post-it aí é o jeito que é usado o Kanban, né? Então coloca o post-it lá, tarefa iniciada, tarefa realizada, tarefa a concluir, né? Mais ou menos nessa sequência e vai colocando os post-its ali de coloridos, né? E vai passando um post-it, descola de um lado e cola no outro. Passou de inicial para finalização e assim vai. Fazendo referência ao sistema de sinalização em que os cartões se arrastam por meio de quadro para organizar as tarefas. E é isso que eu estava explicando para vocês, tentando explicar para vocês, né? Em resumo, o Kanban é um conjunto de princípios e práticas projetadas para aprimorar a forma de como a equipe ou a empresa entrega o valor ou o serviço prestado de maneira mais organizada ali, utilizando características específicas para melhorar a eficiência e a produtividade dessa organização. A seguir aqui agora a próxima figura, do próximo slide, a gente vai ver como que funciona o Kanban, tá? Mas antes disso ali a gente vai ver, ó, o que mostra isso? Produção nivelada, redução de tempo de preparação, padronização de trabalho, aperfeiçoamento contínuo das atividades. Olha só o que gera essa pipeline dentro do Kanban para nós. E o próximo slide, então, vai mostrar para vocês aqui como que é o Kanban. Ó. Então, ele sai de um lugar e vai para o outro, cumprindo as atividades, as tarefas ali, né? Então, quando ele conclui de um lado, ele passa para a próxima. E assim até chegar na etapa de conclusão, tá? E é nesse método que a gente usa nas empresas aí para a gente organizar nossas tarefas, a sequência de nossas tarefas. Então, terminou uma tarefa, ela, dado como concluída, ela passa para a próxima etapa, né? E assim por diante. Tá ok? Depois a gente vai ver certinho as etapas do Kanban, tá? Hoje a gente não vai estudar em detalhes o Kanban, é só para vocês entenderem aí como que funciona, como que é. Tá ok? Outra ferramenta é o Trello, né? Então o Trello é uma outra ferramenta que proporciona a organização de demandas e tarefas de maneira visual, tanto para trabalho individual quanto para coletivo. Então ele permite a criação de quadros de listas e adição de cartões ou cards, né? Então as atribuições de itens, tarefas, ela é útil para organizar equipes e tarefas específicas para que determinado grupo atinja o seu objetivo. Então aqui tem o exemplo aqui do quadro, né? Então nós temos membros, as etiquetas,
as datas aqui de conclusão, alguns recursos, subtarefas, ó, criação, revisão, publicação e os power-ups aqui para adicionar mais tarefas. Ok? No quadro Trello, então, nós temos alguns itens ali que podem ser encontrados naquela coluna de atividades. Por exemplo, backlog. Backlog significa indicador de tempo, a fazer, em andamento ou concluído. Então, dentro de um quadro, tanto do Trello quanto do Kanban, vocês vão ver assim, atividades a fazer, atividades em andamento e atividades concluídas. Tá? Essa divisão contribui para a gestão visual, facilita o acompanhamento de tarefas por meio dos cartões. Esses cartões são móveis, né? Então eles podem conter descrição de cada atividade, de cada etapa do projeto e pode se mover entre essas etapas aqui, a fazer, andamento ou concluído. Se o membro da equipe escolher uma atividade para fazer, ele pode mover o card seguindo o fluxo de trabalho, assim como a metodologia Kanban, né? Bem parecida. O card inicia a fazer um backlog, uma coluna backlog, e à medida que vai atualizando, transitando para outra coluna, por exemplo, a fazer, em andamento e, por fim, concluído. Essas são as etapas aí do nosso desenvolvimento do nosso projeto. Esse método é uma maneira eficiente de acompanhar o progresso do fluxo de atividades e suas respectivas informações. Ok? Tranquilo até aqui, equipe? Já estou tratando vocês como equipe já, né? Sim, sim, sim. Ó, ali tem um videozinho ali, uma GIF ali mostrando o passo a passo no Trello. Então ele sai do backlog, a fazer, terminou a tarefa, foi a fazer. Então vai concluir a tarefa do a fazer aqui. Agora ele está em andamento, ele foi para andamento. Então vem aqui, criou, publicou, comentou, terminou a tarefa, ela está verdinha, ela vai para concluído. Parabéns, concluiu a tarefa. Então essa é a sequência aí de como a gente vai trabalhar no Kanban ou no Trello para a gente gerenciar aí as nossas tarefas, os nossos trabalhos, os nossos projetos, ok? Beleza, turma? Então, eu tenho uma aula preparada para vocês para a próxima aula, que é de análise de projeto de jogos digitais. Eu vou trazer para vocês e eu vou trabalhar essas metodologias aqui que eu quero tratar para vocês, que é importante vocês saberem essas metodologias aqui. Então, nós vamos ver metodologias e algumas frameworks, né? Frameworks como a Scrum, né? São ferramentas de trabalho aí de gestão de projetos, tá? Então, aqui tá, lembramos, porque nós não vimos, vocês não viram essa aula, vocês não tiveram análise e projeto, né? Só me confirma aí, mas eu acredito que vocês não tiveram análise e projeto de jogos digitais. Então, a gente vai ver metodologia cascata waterfall, método evolutiva. A gente vai ver um método espiral. E, por último, Agile, né? Ou ágil, com a framework Scrum. Beleza? Tranquilo, turma? E por fim, nós temos aqui o nosso trabalho de hoje, nossa Game Jam. Então, nossa Game Jam de hoje, você vai pegar o GDD passado, que você construiu, e eu acho que não foi todo mundo que construiu. Vocês estão fazendo em trio ou em quatro? Em quatro, né? Quarteto. Quarteto fantástico. Isso, né, Adriano? Então, lá, elaborem bem esse documento, hein? Porque eu vi lá que tem gente que não entregou. Tem gente que entregou mais ou menos, assim, tipo, meio nas coxas. Eu quero que ele capriche nesse documento, porque vocês estão em quatro para fazer isso. E agora, a próxima etapa desse documento aqui,
Então você vai pegar e vai dar continuidade naquele lá. Vai dar continuidade naquele lá, quem não terminou. E vai definir aqui, ó. Definir organograma, fluxograma, com os setores de trabalho e suas respectivas tarefas, além de escolher ferramenta, métodos de gerenciamento de projeto, desenvolvimento de toda e desenvolvimento. Beleza? Tranquilo? Tranquilos ou não tranquilos? Então, bora desenvolver isso. Deixa eu só ver aqui o próximo slide, que daí eu já fecho aqui a aula de hoje. Então, o que a gente viu na aula de hoje aqui, ó. Identificamos os processos de implementação de um game design, a construção de um jogo, né? Na construção de um jogo, o fluxograma de trabalho, a gente acabou de ver, ferramentas e métodos de gerenciamento, né? Então, você pode usar ali o Trello ali para desenvolver também essas questões. E elaboração de mais uma etapa do nosso GDD. Tá? A gente está usando o Draw.io no banco de dados lá para fazer, e nós temos mais uma ferramenta que a gente está usando para fazer fluxograma, né? Qual que é, Adriano, que a gente está usando para fazer fluxograma? Não lembro agora. A gente usou ela passada, não usou? Então usem essas ferramentas para fazer o fluxograma lá, certinho. Eu vou verificar aqui e já falo para vocês. Vou ficar aqui nesse slide aqui, e vou dar o tempo para vocês aí, a restante agora aí. Nós temos o quê? 20 minutos, professora Nicole? 20 minutos para eles fazerem a tarefa anterior e mais essa aqui. Tem gente que não fez lá. Tá contando já tá valendo já. Deixa eu vou abrindo aqui enquanto isso. Eu tenho 6 entregues só. Se for 6 e tiver 4 de cada grupo dentro, dá turma, né, professor? Tenho 6 entregues. Só que eu quero esses 6 entregues, na verdade, se vocês fizerem 4, tem que entregar individual. Mesmo que seja 4 pessoas fazendo o trabalho. Um exemplo. Adriano, Débora, não sei quem mais que é da equipe dele. Deixa eu ver aqui, vou abrir um dele aqui. Adriano, Débora, Iago e Wagner. Tá? Eu quero que cada um coloque esse documento na sua pastinha, porque daí eu consigo contabilizar a entrega certinho. Tá? Então, essas 4 pessoas têm que postar aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó. A Débora postou, o Adriano postou, o Iago postou. Faltou um da equipe dele postar, né? Faltou o Iago postar. Entendeu? Entenderam a esquema do negócio aqui? Então, o Iago vai ter que postar aqui para aparecer, para mim dar nota para ele depois. Mesmo que poste em branco, que nem o Wagner. O Wagner postou em branco. Eu entendo que ele está numa equipe e vou procurar o nome dele depois para dar nota para ele. Tá? Mas eu queria que ele postasse o documento, copia aqui, o Adriano compartilha, copia e cola e joga aqui dentro do documento, que daí o professor consegue analisar melhor. Tá bom? Então termine quem não terminou aí e faça essa próxima atividade aí. Tá? Só vou ver que ferramenta que a gente está usando, se é o Lucid ou se é o Draw.io. Deixa eu ver aqui o Lucid. E o Lucid dá para fazer o fluxograma, exatamente, o Lucid. Use o Lucid para fazer o fluxograma, turma, é bem mais fácil. Deixa eu colocar o link aqui para vocês. Então é isso aí, turma. Vamos finalizar aqui essa gravação da aula de hoje. A gente dá continuidade na próxima aula. E daqui a pouco a gente se vê aí na próxima aula, tá bem? Um abraço, até a próxima.